No passado, eu acreditava que um conteúdo maquiavélico não se encaixava em um canal cujo objetivo é melhorar as pessoas. Hoje, porém, compreendo que, para sermos verdadeiramente melhores, precisamos conhecer a realidade do mundo como ele realmente é e tomar as decisões mais acertadas a partir desse entendimento. Precisamos ser suficientemente astutos para compreender a crueldade, mas virtuosos o bastante para não praticá-la. Existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, que aquele que despreza o mundo real para viver num mundo imaginário encontrará antes sua ruína do que sua salvação. Maquiavel nos alerta sobre a distância entre a idealização e a realidade. Em termos práticos, não viva na utopia. Isso vale até para mim. Imagine se eu perguntasse a você, que está assistindo a este vídeo, você prefere assistir a canais de entretenimento focados em humor ou erotismo, em vez de conteúdo educativo? Provavelmente, você diria que prefere o educativo. Mas, na realidade, a maioria das pessoas busca o entretenimento. Não é à toa que os comerciais mais caros são veiculados durante novelas e jogos de futebol, e não em programas educacionais. Até mesmo os programas educativos precisam de uma pitada de entretenimento para atrair o público. Na política, a situação é semelhante. Ninguém é visto como um bom e honesto político pela população. Um político que investe em prevenção é como um programa educacional, você não assiste. Você prefere a novela ou o futebol. Você vota no político que promete gastar rios de dinheiro no tratamento das doenças, não na prevenção. Maquiavel diz que um príncipe deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento conforme a necessidade. Imagine um político que defende gastos em prevenção, exercícios e alimentação balanceada. Ele jamais seria eleito. As pessoas preferem o político que promete tratar doenças, permitindo que continuem comendo mal e sendo sedentárias. É assim que os políticos são eleitos. É preciso parecer piedoso, fiel, humanitário, íntegro e religioso, mas agir de maneira oposta quando necessário. Empresas que você admira têm departamentos jurídicos cruéis que esmagam a concorrência. Políticos usam a religião em campanhas, mesmo que não se importem com ela. E funciona, pois a população não é laica. Realizar grandes obras e servir como modelo para o povo confere prestígio ao príncipe. As pessoas sempre buscam o caminho mais fácil. Todos sabem que, para ter um corpo saudável, é preciso alimentação, exercícios e sono, mas isso não vende. O que vende é a promessa de um corpo escultural em 21 dias. Votamos em quem promete acabar com a fome e a violência, mas não em quem propõe reformas difíceis. As empresas e os políticos buscam se apresentar como modelos a serem seguidos. Não se deixe enganar pelas aparências. Essas foram algumas das grandes ideias do livro O Príncipe, de Maquiavel. O conhecimento em si não é bom ou ruim. Depende de como você o utiliza. Essas ideias podem nos dar poder? Com certeza. Gostaria de viver com esses princípios? Com certeza não. Há um preço alto para obter o poder descrito por Maquiavel e não estou disposto a pagá-lo. Mas também não quero ser uma marionete nas mãos de poderosos inescrupulosos. Seja mau o bastante para entender a crueldade e bom o suficiente para não praticá-la. Assim, você terá uma consciência expandida e protegida contra as crueldades. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Para entender mais profundamente o que Maquiavel quis transmitir, precisamos reconhecer que as visões utópicas de como deveríamos ser, ter e agir estão longe da realidade que enfrentamos diariamente. Ele nos desafia a não viver na utopia, mas a enfrentar o mundo como ele realmente é. Imaginemos, por exemplo, se eu perguntasse a você: preferiria assistir a um canal de entretenimento focado no humor ou no erotismo em vez de um conteúdo educativo? Naturalmente, você responderia que prefere o educativo. No entanto, a verdade é que a maioria das pessoas prefere o entretenimento. É por isso que os comerciais mais caros aparecem durante novelas e jogos de futebol, e não em programas educacionais.
Até mesmo programas educacionais precisam de uma dose de entretenimento para manter a audiência. Na política, o cenário é ainda mais complexo. Ninguém é visto como um bom e honesto político pela população. Um político que investe em prevenção é como um programa educacional, você não assiste. Você prefere a novela ou o futebol. Vota no político que promete gastar rios de dinheiro no tratamento das doenças e não na prevenção. Maquiavel ensina que um príncipe deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento conforme a necessidade. Imagine um político que defende gastos em prevenção, exercícios e alimentação balanceada. Ele jamais seria eleito. As pessoas preferem o político que promete tratar doenças, permitindo que continuem comendo mal e sendo sedentárias. É assim que os políticos são eleitos. A necessidade de parecer piedoso, fiel, humanitário, íntegro e religioso, mas agir de maneira oposta quando necessário, é crucial. As empresas que admiramos têm departamentos jurídicos cruéis que esmagam a concorrência. Políticos usam a religião em suas campanhas, mesmo que não se importem com ela. E isso funciona porque a população não é laica. Realizar grandes obras e servir como modelo para o povo confere prestígio ao príncipe. As pessoas sempre buscam o caminho mais fácil. Todos sabem que, para ter um corpo saudável, é preciso alimentação, exercícios e sono, mas isso não vende. O que vende é a promessa de um corpo escultural em 21 dias. Votamos em quem promete acabar com a fome e a violência, mas não em quem propõe reformas difíceis. Tanto empresas quanto políticos buscam se apresentar como modelos a serem seguidos. Não se deixe enganar pelas aparências. Essas foram algumas das grandes ideias do livro O Príncipe, de Maquiavel. O conhecimento em si não é bom ou ruim. Depende de como você o utiliza. Essas ideias podem nos dar poder? Com certeza. Gostaria de viver com esses princípios? Com certeza não. Há um preço alto para obter o poder descrito por Maquiavel e não estou disposto a pagá-lo. Mas também não quero ser uma marionete nas mãos de poderosos inescrupulosos. Seja mau o bastante para entender a crueldade e bom o suficiente para não praticá-la. Assim, você terá uma consciência expandida e protegida contra as crueldades. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Entendendo mais profundamente o que Maquiavel nos ensina, percebemos que viver no mundo real, enfrentando suas duras realidades, é fundamental para tomar decisões acertadas. As visões idealizadas e utópicas de comportamento, por mais atraentes que possam parecer, não se sustentam quando confrontadas com a realidade. Maquiavel nos alerta que devemos ser pragmáticos, realistas e estar preparados para agir de acordo com as circunstâncias que a vida nos apresenta. O mundo é cheio de desafios e complexidades, e é nossa responsabilidade enfrentar esses desafios com sabedoria e coragem. No contexto da política, por exemplo, um líder que se preocupa verdadeiramente com o bem-estar da população pode encontrar inúmeras dificuldades para ser aceito e eleito. A maioria das pessoas tende a preferir promessas imediatas e soluções rápidas, mesmo que sejam ilusórias, em vez de estratégias de longo prazo que exigem sacrifício e dedicação. Por isso, é vital que cultivemos uma mentalidade crítica e analítica que nos permita discernir entre o que é realmente benéfico e o que é apenas uma ilusão passageira. Devemos ser astutos e perspicazes para entender as verdadeiras motivações por trás das ações e promessas das pessoas, especialmente daqueles que ocupam posições de poder. Seja no campo político, empresarial ou pessoal, a habilidade de distinguir entre a aparência e a realidade nos dará uma vantagem significativa. Devemos aprender a navegar pelas complexidades do mundo com integridade e prudência, evitando as armadilhas da superficialidade e das falsas promessas. Assim, inspirados pelos ensinamentos de Maquiavel, podemos nos tornar indivíduos mais conscientes e preparados para enfrentar as adversidades da vida. Devemos buscar o conhecimento não apenas pelo seu valor intrínseco, mas pelo poder que ele nos concede para transformar nossas vidas e a sociedade ao nosso redor. Seja astuto o bastante para reconhecer a crueldade e sábio o suficiente para não praticá-la.
Desta forma, você cultivará uma consciência expandida, protegida contra as crueldades do mundo.